Os javalis africanos são animais mamíferos da família Suidae, que habitam nos pastos vastos e savanas vibrantes da África subsaariana. Comparativamente, a área nativa é levemente mais limitada, com populações que se espalham pela África Ocidental e Subsaariana Central. Apesar de também poder, os javalis africanos adoram tomar um banho de lama, pois é a maneira favorita que eles usam para relaxar. Ao se cobrirem com uma camada de lama, eles também protegem a pele do sol forte e de picadas de insetos na natureza. Os javalis machos têm o hábito de lutarem entre si, eles ficam empurrando uns aos outros na tentativa para desequilibrar seu oponente, sendo que a maioria das lutas é por disputa de fêmeas e territórios, e com isso provocam terríveis ferimentos. Reprodução. O início da estação de acasalamento coincide com o início da estação das chuvas. Quando a fêmea está no cio, o macho a segue por toda parte, fazendo sons peculiares, até que ela esteja pronta para o acasalamento. Na época de gestação, a fêmea deixa seu grupo e procura uma toca em uma área, onde não haja outros animais por perto. A gestação da fêmea é de 175 dias, ao fim dos quais nascem 4 leitõezinhos, embora esse número possa chegar até 7. Entretanto, como o javali só tem 4 tetas, e isso se torna complicado para ela alimentar mais do que 4 filhotes. Depois de uma semana, as crias fazem seus primeiros passeios fora da toca, e eventualmente já estão capazes de alimentar-se por si próprio. Quando chegam na fase adulta, os machos tendem a viver sozinhos, sendo que as fêmeas permanecem com a mãe até a próxima gestação. As capivaras são mamíferos bastante conhecidos no nosso país e são uma espécie nativa da América do Sul. Esses graciosos animais vivem sempre em locais próximos à água, como regiões onde há rios ou córregos, e destacam-se por serem os maiores roedores do mundo. O nome científico da capivara é Hydrochoerus hydrochaeris. O gênero desse animal, Hydrochoerus, significa porco d'água e é uma referência ao local onde as capivaras vivem e aos hábitos desses animais. Seu nome popular, de origem tupi-guarani, também apresenta um significado interessante: comedor de capim. Características: a capivara pode atingir até 1,3 metros de comprimento e 60 centímetros de altura, por isso é considerada o maior roedor da natureza. Além disso, são animais bem pesados, podem pesar de 30 kg a 80 kg. É um animal que apresenta o corpo compacto e coberto de pelos, geralmente marrom escuros. A presença de rabo nesses animais é motivo de discussão. Alguns autores dizem que esses animais possuem um pequeno rabo, e outros dizem que eles não possuem rabo. As capivaras são animais herbívoros, ou seja, consomem plantas. Normalmente elas se alimentam durante o entardecer e em um dia. Capivaras adultas com média de 40 kg podem comer até 4 kg de gramíneas. Esses animais vivem geralmente em grupos que podem ter número variado de indivíduos, dependendo da época do ano. Na época da seca, os grupos podem ter até 100 capivaras. Nesses grupos, observa-se geralmente a presença de indivíduos jovens, de fêmeas e de um macho dominante. Esses grupos ficam sempre próximos a algum ambiente aquático, como rios e córregos. A proximidade com o ambiente aquático é necessária, pois as capivaras utilizam a água para se esconderem de predadores e também para se reproduzirem. As capivaras apresentam formas de comunicação umas com as outras. Elas emitem sons quando desejam orientar outros indivíduos, também quando se sentem ameaçadas. Além disso, assim como várias outras espécies de animais, as capivaras demarcam seu território, evitando, assim, que outros grupos entrem em sua área. Reprodução. As capivaras geralmente reproduzem-se em ambiente aquático, em áreas onde o nível de água é mais baixo. A maturidade sexual das fêmeas é atingida após 1 ano de vida, enquanto os machos podem atingir a maturidade até os 2 anos. Esses animais geralmente dão à luz em média 3 filhotes, e sua gestação dura em média 120 dias. As capivaras estão classificadas na categoria de pouco preocupantes, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Com isso, podemos concluir que a espécie apresenta pouco risco de extinção, porém isso não significa que as capivaras não sejam predadas. A caça para conseguir carne e couro é a principal ameaça a essa espécie.
Essa espécie de animal é muito interessante. Eles parecem que é um animal gerado do cruzamento entre um coelho e um pequeno veado. A mara da Patagônia ou lebre da Patagônia é um mamífero sul-americano da família Cavidae. Apresenta grande porte, tendo quase o dobro do tamanho de uma lebre europeia adulta, chegando a pesar até 8 quilos. Possui pelo curto castanho acinzentado e uma zona ventral branca, orelhas longas e ligeiramente pontiagudas. Apresentam patas compridas e finas, em que as de trás são ligeiramente maiores